Imagine que a sociedade sabe, aquela força majestosa, invisível, que a gente sempre culpa por tudo. Uhum. Desde a crise econômica até o pneu furado, né? Exatamente. Imagine que essa nuvem gigante de tantas regras simplesmente, não exista. É uma premissa e tanto. Pois é. Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise de hoje. A nossa missão é fazer um mergulho profundo, cirúrgico mesmo, no título 1 da tese do Octávio Maciel. A filosofia e complexidade, certo? Isso. E mais especificamente, a gente vai focar as nossas lentes no capítulo 4. O nosso alvo hoje é o parágrafo 7, que é super intrigante. Ele se chama Teoria da História depois do Realismo Complexo e Anti-Incertezas. Esse trecho é fascinante, porque o que nos aguarda ali é basicamente um exercício de abandono, sabe? Abandonar as nossas zonas de conforto teóricas. Exato. O texto, que é muito influenciado pelo Bruno Latour, ele exige que a gente abra a mão daquele discurso moderno. A modernidade construiu fundações baseadas em certezas reconfortantes, caixas bem definidas onde tudo faz sentido. Uhum. Mas o realismo complexo propõe o oposto. Ele quer que a gente adote valores de libertação, sofisticação e subjetividade. O preço disso é encarar a realidade na forma mais emaranhada possível, sem atalhos. E essa ideia de rejeitar os atalhos é justamente o que me chamou a atenção. O que sobra da história se a gente tira todas as certezas, né? Porque para abraçar essas incertezas, a gente tem que implodir aquela falsa certeza que eu falei no começo, o grande todo. O famoso contexto social. Isso! A modernidade acadêmica adora jogar a culpa de tudo no contexto social ou no processo histórico, como se fosse tipo um fluido mágico. Vira uma lata de lixo conceitual. Sim, se você não sabe o porquê de uma revolução, foi a pressão social, caso encerrado. E a teoria do ator-rede, a ANT, ela rejeita isso de forma categórica, né? Completamente. A ANT decreta que a sociedade não é o grande todo, nem um éter descontextualizado. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser rastreado passo a passo. E aí o texto faz uma diferença muito boa entre intermediários e mediadores. Tá, vamos desempacotar isso, porque essa parte é crucial. Bora. A sociologia clássica trata quase tudo como intermediário, ou seja, tipo um tubo passivo, onde uma força passa sem mudar nada. Uhum. Mas a realidade, na visão da ANT, é feita de mediadores. O mediador não é passivo. Ele transforma, traduz, distorce a força que passa por ele. É como a visão moderna, tipo, culpar o clima por um telhado quebrado, Boa analogia. né? Dizer que caiu por causa do clima e dar o caso por encerrado. Mas a teoria do ator-rede nos obriga a ser meteorologistas de campo. A gente tem que rastrear a gota de chuva específica, a lufada de vento, a telha que já estava solta. O prego enferrujado. Exato. Não tem atalho. O clima não quebra telhados. O que quebra telhados é a água, o vento, a ferrugem. Nossa, isso exige um trabalho empírico infinitamente mais sofisticado do pesquisador, sabe? Imagino. Dá muito mais trabalho. Dá muito trabalho. Se não tem mais essa nuvem conceitual genérica, o historiador tem que seguir a trilha material de verdade. Por isso que o texto introduz as chamadas incertezas metodológicas. Tá. Elas não são um defeito, tipo, não sei o que estou fazendo. Elas são ferramentas para limpar o preconceito. A primeira incerteza diz que grupos não são dados. Pera, como assim não são dados? Não existe um grupo social fixo, pronto na natureza. O que existe é uma rede de mediadores que precisa de muito suor diário para se manter unida. Pensa numa nação, por exemplo. Tá, o Brasil ou qualquer país. Isso. Uma nação só existe porque a gente imprime passaporte, hasteia bandeira, desenha mapa, cobra imposto. Se todo esse trabalho de manutenção parar amanhã, O grupo evapora. evapora no ar. O grupo não é uma essência, é um trabalho constante. Caramba! E isso nos leva direto para a segunda incerteza, né? Porque se a gente não tem esse clima social e os grupos desmancham tão fácil, como a gente investiga? A segunda incerteza diz que a ação está ultrapassada. Isso, a noção clássica de ação, né? Aquela ideia do indivíduo soberano, isolado, que toma uma decisão racional e age. A tese diz
que a ação é um enxame. Um enxame, sim, swarm. Swarm, exato. Uma ação nunca é limpa ou contida. Quando alguém decide iniciar uma guerra, por exemplo, tem um enxame de influências ali. Burocracias, medos, tecnologias. O pesquisador precisa seguir os atores para ver esse enxame pousar. Exatamente. A ação transborda o indivíduo. Mas vem cá, deixa eu fazer de advogado do diabo aqui. Manda. Se os grupos evaporam sem esforço, e se a ação é um enxame caótico cheio de influências incontroláveis, tipo, como um historiador não enlouquece com isso? Ah, Isso não destrói a própria ideia de análise histórica? olha, a impressão inicial é de vertigem mesmo. É muita coisa, né? Mas a ideia não é instaurar o caos absoluto. Não é um niilismo do tipo nada faz sentido. O que se destrói aí é a arrogância. A arrogância acadêmica. Exato. É rejeitar aquelas conclusões pré-fabricadas. Aquele pesquisador que já chega na realidade sabendo o resultado, sabe? Antes de olhar o primeiro documento, ele já diz que a culpa foi da luta de classes ou do capitalismo. Ah, entendi. Ele encosta as peças na marra para encaixar na teoria dele. Isso. A Ante pede o fim desse historiador profeta. Em vez de enlouquecer com o enxame, o historiador muda de postura. Ele vira um cartógrafo meticuloso. Desenhando as linhas reais. Sim, seguindo as conexões de verdade, sem preconceito. Tá, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a ação é um enxame, inevitavelmente a gente precisa olhar para quem ou o que compõe esse enxame, certo? Com certeza. E não são só os humanos que estão conspirando ali. O mundo material também exige o lugar dele no palco da história. Que é a terceira incerteza, sobre a força dos objetos. Os objetos têm agência. Esse é um choque gigante para o pensamento moderno. É, a modernidade viu os objetos como passivos, um fundo morto para gente inteligente atuar. Mas não é bem assim, né? A teoria do ator-rede traz o conceito de actantes, um termo que engloba humanos e não humanos. Um objeto modifica e estabiliza relações o tempo todo. Ele faz diferença na rede. Eu fico pensando num exemplo simples. Pensa na história tradicional como uma peça de teatro. Os humanos estão lá, declamando os textos complexos, e o cenário é só uma madeira pintada, inerte. Mas no realismo complexo, o cenário, as luzes, as tábuas do palco, eles são membros do elenco. Se o refletor queima do nada... O roteiro muda na hora. Isso, o drama inteiro se transforma ativamente. A analogia é perfeita. E essa pluriversidade de interações nos leva direto para a quarta incerteza. Fatos versus interesses. Ixi, essa mexe com vesperos. Bastante. A gente aprendeu uma divisão rígida. De um lado, os fatos, com F maiúsculo, né? Leis da natureza, matemáticas puras. Do outro, os interesses, a cultura humana, suja, cheia de política. Só que o texto de Maciel rejeita essa bifurcação. Citando Latour, Anne-Marie Moll, Isabel Stengers, a construção de um fato científico é uma teia fascinante de hibridizações. Então o laboratório não é aquele lugar estéril, imune à sociedade. Não mesmo. O micróbio vira um fato porque tem uma verba, tem um equipamento, tem publicações acadêmicas. Tem a resistência do próprio micróbio. Exato. Tudo se mistura. E o texto usa a palavra autopoiese, que soa meio inacessível, mas é a capacidade de um sistema se fabricar, né? A ciência tem essa autopoiese complexa. Ela constrói fatos hibridizando interesses políticos e objetividade emergente. Isso não enfraquece a ciência, né? Muito pelo contrário. Quanto mais mediadores sustentam um fato, mais forte ele é. A pureza não existe, mas a solidez da associação existe. Nossa, faz muito sentido. Mas assim, acompanhando essa desconstrução toda, me dá uma sensação de vulnerabilidade. Ah, dá um certo pavor, confesso. Dá. Porque, olha só, se os objetos agem sozinhos, os grupos evaporam do nada, os fatos estão misturados com interesses humanos, a rede resultante é aterrorizante para quem está acostumado a controlar tudo. E os modernos são obcecados por controle e garantias, né? Muito. O que nos leva à quinta incerteza. A Térese diz que essa quebra do controle gera um pavor generalizado. Sim, é o pavor diante da proliferação de objetos e controvérsias.
O medo de perder os confortos intelectuais de que o mundo está caminhando para um destino certo. Uhum. Mas o realismo complexo não foge disso, certo? O texto apresenta a metafísica do risco e eu achei genial. É o grande trunfo estrutural ali. O risco não é uma escolha estética, ele é a realidade cotidiana. É a substância do mundo. E o exemplo da pandemia de Covid-19 que a tese traz é perfeito para ilustrar. Verdade. Como a gente reduz o risco de um vírus, que é um baita actante não humano, alterando a história. A tendência moderna foi tentar simplificar, né? Ou entrar em negação, rezar por um milagre personalista. Negacionismo puro. É, fingir que a complexidade não existe. Mas o texto diz que para reduzir o risco, a gente precisa fazer o oposto, proliferar actantes. Exatamente. Você não diminui o risco apagando a realidade. Você adiciona coisas na rede. Máscaras, hospitais, testes de PCR, legislações, estudos virológicos. Toda uma articulação de redes de sobrevivência. O risco passa a ser a origem da nossa discussão e do nosso movimento, e não a meta ser completamente eliminada com uma solução mágica. Perfeito. O risco empurra a gente para a ação material. Então, o que tudo isso significa para o campo da história? Se a gente juntar todas essas peças... A história muda de figura completamente. Ela deixa de ser uma marcha previsível, tipo um trem indo em linha reta em direção ao progresso moderno. Uhum. Ela passa a ser uma ontografia de associações. Ontografia, explica esse termo. Bom, se ontologia é o estudo do que existe, Sim. ontografia é desenhar, cartografar como as coisas que existem se associam. A história vira um mapeamento da contingência, como humanos, micróbios, tecnologias e discursos se amarram no momento específico. É abraçar a contingência e lidar com o risco de frente. Nossa, esse poderoso! Porque se a teoria da história não dá mais aquela garantia de destino manifesto ou de um futuro seguro e pré-determinado, isso joga a bola pra gente, né? Para os riscos e construir as redes de sobrevivência, Uhum. a história vira um exercício de responsabilidade constante no presente. Não é mais ficar sentadinho esperando o futuro acontecer passivamente. Pois é, o futuro depende do trabalho que a gente tem agora para estabilizar essa rede maluca. Uau! É um mergulho que tira totalmente o nosso chão, mas ao mesmo tempo entrega ferramentas muito mais reais para lidar com o mundo. O que você achou desta ideia do risco e a teoria da história? Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para a segunda parte da discussão sobre realismo complexo e teoria da história. Nos vemos logo!